Por que aprender inglês é tão difícil? Se você já pensou isso, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar alguns pilares para que você tenha um aprendizado de sucesso no idioma inglês. Hello everybody, Teacher Deluca aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes para que você entenda como funciona o aprendizado de idiomas e a importância da persistência e consistência. Então, que se você seguir fazendo bonitinho o que deve ser feito a cada dia, você, quando você menos esperar, vai chegar no inglês desejado. Vou te mostrar então os principais pontos para o aprendizado. Antes disso, já deixa seu like aqui no vídeo para que ele vá para mais pessoas. Não esquece de já seguir o nosso canal aqui da Daily Talks e depois você me segue lá nas redes sociais também, @teacherdeluca. Beleza? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do poder da persistência. Mas antes de falar de persistência, a gente precisa entender algumas coisas, algumas das principais travas da gente no inglês. A primeira delas é o medo. Então, quando a gente está aprendendo inglês ou quando a gente volta a aprender inglês, o medo prevalece. A gente tem aquele medo principalmente de ser julgado e o medo de errar. Esse medo faz com que a gente não queira continuar, ou a gente tem até um trauma, às vezes, por alguma situação que a gente já enfrentou, e isso faz com que a gente desanime no aprendizado. Outro das principais travas que a gente enfrenta seria a insegurança. Então, além do medo, que é não querer ser julgado, não querer que as pessoas me vejam falando, eu tenho isso de não saber se o que eu falo está certo, se a pronúncia com a qual eu estou me expressando, se ela está correta, se as pessoas vão me entender. E quando eu não tenho segurança daquilo que eu estou falando, uma coisa liga a outra, eu gero também o medo do julgamento. E ainda a gente tem aquela pressão, a pressão de que eu preciso aprender, ou porque eu preciso de um emprego novo, ou porque eu preciso usar nas reuniões do meu trabalho, ou porque eu tenho uma viagem em mente e não vou conseguir me comunicar, vou precisar passar na imigração, enfim. E a gente se pressiona, até uma prova às vezes a gente tem para fazer, e essa pressão acaba atrapalhando muito no aprendizado, porque a gente não segue da maneira como deveria. A gente faz mais por obrigação, e quando a gente faz por obrigação, quando a gente não está feliz com aquilo que a gente está fazendo, a gente faz contra a nossa vontade, e isso acaba bloqueando o andamento com sucesso daquele procedimento, certo? Então vamos lá. Agora a gente parte para os caminhos verdadeiros, quando eu saio daquele medo, da insegurança e da pressão, e eu entro aqui no primeiro pilar para um aprendizado de sucesso. A gente aprende errando. Então eu quero errar. Como que eu vou acertar antes de errar? Então eu preciso errar para que eu possa ser corrigido, para que eu possa me corrigir, para que eu possa acertar. A gente, nós, os brasileiros, somos os únicos que querem ter uma pronúncia perfeita, que querem ter um inglês perfeito, que está super preocupado com o que os outros pensam. Ninguém está nem aí para gente, ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para mim. As pessoas querem se comunicar. Então, quando você está numa viagem, quando você está numa reunião, você quer compreender e você quer passar a sua ideia. Claro que com o tempo você vai se aperfeiçoando cada vez mais, mas principalmente no início, a gente tem que errar muito para aprender. Você tem que entender o quão normal é isso e o quão bem vai te fazer errar. Beleza? Depois temos o segundo pilar para o aprendizado de sucesso, que é consumir conteúdo barra praticar. As duas coisas ao mesmo tempo. Consumir conteúdo, estamos falando de ler, assistir, ouvir coisas em inglês. Pode ser um livro, pode ser notícia, pode ser série, filme, vídeo no YouTube. Quando você faz isso e consome conteúdo diariamente, focado no aprendizado, ou seja, você pausa, anota algumas frases, repete em voz alta, vê o significado, você vai aprender a cada dia. E quando você menos esperar, você vai estar entendendo super bem e você vai estar conseguindo falar aquilo que você quer. Quando você pensa na frase em português, aquelas frases que você veio aprendendo, elas surgem automaticamente na nossa cabeça.
Claro, não é de um dia para outro, isso é uma questão de frequência, consistência, que eu já vou falar um pouquinho melhor, mas é uma questão que você tem que botar o seu foco no processo e não no resultado. Foca em fazer a sua parte, um pouquinho por dia de inglês, vai consumindo conteúdos em inglês, que quando você menos esperar, você vai chegar no inglês desejado. E praticar ao máximo. Quando eu falo de praticar, você pode fazer isso sozinho, falando frases em voz alta, aquelas frases que você aprendeu, você fala em voz alta, aí você pega aquela frase e você muda uma palavrinha e anota aquela nova frase. Se você não souber o significado, pesquisa aquela frase, e assim você vai ampliando o seu repertório, e então você vai criando diálogos. Você pode criar diálogos no caderno, Maria e João conversando, e aí você lê esse diálogo em voz alta, as frases que você quer falar no diálogo e não souber, você pesquisa no tradutor o significado sem problema nenhum. E aí você vai ampliando o seu repertório, vai praticando diferentes conversas. Existem sites e aplicativos gratuitos para você falar com pessoas do mundo inteiro. E existe inteligência artificial, onde você faz uma call por vídeo com uma inteligência artificial e vai conversando com ela também. Então, corram atrás desses recursos para praticar. Também um outro recurso é aula de inglês. A aula de inglês é uma excelente forma de praticar, você tem um professor para ser corrigido. Ela é super útil quando você não se apega a ampliar o seu repertório com as aulas, a aprender inglês de fato. O aprender inglês vem através de leitura, vídeos e áudios, do consumir conteúdo. Você vai cada vez mais saber mais palavras e frases. E aí, a aula é muito boa para praticar, lapidar o seu inglês, acertar, ver o que é certo, pegar confiança. Então, ela é ótima como um segundo processo. Então, eu preciso estar consumindo conteúdo, e aí, se eu entrar com aula em paralelo, isso pode ser muito bom. Inclusive, se você tiver interesse em saber mais, entre em contato com a gente aqui da Daily Talks, que a gente tem um curso exclusivo de inglês com notícia e muito mais, certo? Vamos lá. Nosso terceiro pilar é o pilar da leveza. Então, a gente vai trocar a pressão por leveza. A gente pegou o medo e vai aceitar o erro, primeiro passo. A gente pega a nossa insegurança e quanto mais você consumir conteúdo e praticar, mais segurança você vai ter. E a pressão que a gente pode sentir, a gente tem que trocar por leveza. Ou seja, você tem que fazer coisas que você gosta com o inglês. E você vai ter que criar esse hábito de fazer diariamente, não porque você tem uma prova, porque você tem que aprender para o trabalho, mas sim que se você não fizer nada a respeito para melhorar o seu inglês, você não vai estar melhorando. Você vai estar onde você está hoje. Melhor do que não fazer nada é fazer alguma coisa, é você passar a consumir conteúdo. Mesmo que pouquinho por dia, quando você faz um pouquinho por dia, o longo prazo vai fazer a parte dele e você vai aprender inglês naturalmente com o tempo, certo? Então, tira um pouco a pressão, para de pensar no preciso aprender inglês para a reunião e começa a fazer alguma coisa de fato, que é o consumir conteúdo, fazer coisas que você gosta diariamente com o inglês, tá? E aí, baseado nesses três pilares, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender do processo de aprendizagem. Como é que funciona o processo de aprendizagem? Então, para você aprender inglês a partir de hoje, você precisa encaixar o inglês na sua rotina. Então, tudo isso que a gente falou, consumir conteúdo, é encaixar na rotina. Separa um horário do dia, veja quanto tempo você tem disponível para estudar, quanto mais melhor, mas 20 minutos já farão muita diferença na sua vida. E coloque ali, escolha um horário do dia, programe a sua rotina e pense que será esse novo hábito que você vai ter que criar, mas o lado positivo é que não precisa ser algo maçante, algo trabalhoso, e sim com coisas que você gosta de fazer. E aí, importantíssimo, é um pouco diferente falar de hábito e de consistência. O hábito, a gente fala aqui da rotina, a gente fala da frequência. Diariamente você precisa consumir conteúdo. Ah, não consigo diariamente, ou essa semana está muito corrida. Tranquilo, faça o máximo que você puder. Pelo menos 4 vezes por semana é o mínimo aí, nem que seja 15, 20 minutinhos por dia, para que você veja resultado, tá? E estou falando de resultado em curto prazo, a cada 3 meses, 4 meses, você sentir um avanço e aí conseguir se incentivar também.
E beleza, uma vez que falamos de frequência, a gente fala aqui da consistência. A consistência é não parar mais. Então, a partir de hoje, você vai começar e você não vai parar mais. Nossa, mas é para o resto da vida? Vamos parar para pensar aqui quando a gente fala de exercício físico para a nossa saúde, seja academia, seja esportes, a gente precisa praticá-lo diariamente, ou, assim como o inglês, pelo menos 3, 4 vezes na semana para ter uma vida menos sedentária, uma vida mais saudável. Legal. Para o resto da vida? Para o resto da vida. Mas para você chegar no corpo que você quer, para você emagrecer, para você ficar mais forte, de repente, mais definido, é para o resto da vida? Não. Quando você menos esperar, depois de alguns meses, você começa a ver resultado. Depois de um ano, você está com excelentes resultados. Se você melhorar um pouquinho a alimentação e fizer frequentemente aqueles exercícios, né, com pelo menos aí 4 vezes na semana, você vai começar a ver resultado em questão de meses. 4 meses, 3 meses, aí 6 meses, mais ainda, um ano, um excelente resultado. E aí você vai mantendo, né? Depois você pode até diminuir um pouquinho o ritmo. Quando você já está com o corpo dos seus sonhos, você dá uma relaxada. Enfim, você vai aí adaptando. Mesma coisa com o inglês. Futuramente, você pode diminuir um pouco o ritmo, faz um pouquinho por semana para manter, mas é uma questão de hábito de vida. Você começa hoje e não vai parar mais. O lado bom é que você vai fazer com coisas que você gosta de fazer. Hábito de vida. Então, não é uma matéria escolar. É criar este hábito de consumir conteúdo em inglês, de quanto mais inglês tiver na sua vida, mais você vai aprender. Quanto mais contato com o inglês, mais você vai aprender. E, por último, a gente precisa celebrar pequenas conquistas. Então, você, com as frases que você vem anotando, você pode ir se testando, faz uma revisão, vê a frase em português, vê se você lembra como é que significa o que significa aquela frase, faz ao contrário, vê a frase em inglês, vê se você está entendendo o que ela está falando, e assim você pode ir medindo o seu avanço. Grava você falando no início, depois daqui 2, 3 meses você grava de novo, vê como é que foi, faz essa análise, porque essas pequenas conquistas, nossa, aqui eu não sabia falar nada, aqui eu estou sabendo me apresentar, falar um pouquinho do que eu fiz na minha semana, e você vai sentindo esse avanço. E essas pequenas conquistas te fazem, te incentivam a continuar. Beleza? Esse foi um pouquinho do que a gente precisa ter em mente, dos pilares para um aprendizado de sucesso. Comece hoje, persista, você vai começar nos tropeços, tropeçando, errando, medo, mas conforme você vai criando esse hábito, depois de estudos falam que um hábito leva um mês para ser consolidado. Mas vamos dizer que de 1 mês a 2 meses você consolide esse hábito e depois vai ser só curtição. No começo, você vai sofrer um pouquinho mais para encaixar na rotina, mas precisamos persistir. E com a persistência, consistência, rotina, hábito de vida, leveza, você vai chegar no inglês dos seus sonhos quando você menos esperar. Thank you very much. Sejam muito bem-vindos. Sempre que quiserem mais conteúdo aqui da Daily Talks, vocês serão bem-vindos. E já clica aí no sininho para que você receba mais conteúdo da gente. Já deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo e para que isso se espalhe para mais gente. See you later!